Esofagite por impactação de comprimido de ciprofloxacino em esôfago proximal, ou outros comprimidos com revestimento alérgico. Em alguns pacientes, muitos medicamentos podem provocar refluxo esofágico. Vamos para esse exemplo de um relato. Paciente, feminino, em 9º dia de pós-operatório de hemicolectomia direita por neoplasia. Evoluiu com disfagia ou dinofagia. Sintomas começaram após a ingesta de comprimido de ciprofloxacino. Foi atendida em unidade básica de saúde UBS, sendo liberada com analgésico. Após um dia, com piora dos sintomas, foi encaminhada à emergência, realizada endoscopia digestiva alta, que evidenciou, em esôfago proximal, restos de comprimido impactado junto à extensa área de ulceração recoberta por fibrina. Realizada a retirada do medicamento e biópsia de esôfago proximal. Paciente recebeu alta com analgésico e inibidor de bomba de prótons. Assintomática. Anatomopatológico revelou extensa necrose do tecido esofagiano, com processo inflamatório agudo em organização e destacamento do epitélio mucosa. Realizada nova endoscopia digestiva alta, 2 meses após, com o esôfago proximal já com aspecto normal. Discussão. Muitas drogas têm sido relatadas como causadoras de esofagite, dentre elas antibióticos, doxiciclina e tetraciclina, anti-inflamatórios e até antidepressivos. Um dos fatores de risco é a tomada do medicamento com líquidos em pouca quantidade. Odinofagia, dor retroesternal e disfagia são os sintomas mais comuns. Vários fatores podem desencadear a esofagite, dentre eles a composição química e formato da medicação. Um exemplo é a tetraciclina que, por ser ácida, tem efeito cáustico sobre a mucosa esofagiana. A endoscopia é o exame de escolha para o diagnóstico e a histopatologia não costuma ser específica. O local mais acometido é o esôfago distal, seguido do terço médio. Raros são os casos em esôfago proximal. O tratamento costuma ter bons resultados com o uso de sucralfato e inibidores da bomba de prótons junto à retirada do medicamento responsável pelo quadro. Diversos são os medicamentos que podem causar esofagite. É de suma importância em uma recordação bem feita, pois os casos são subdiagnosticados, principalmente em pacientes oligossintomáticos, ou seja, doença que produz poucos sintomas. A histopatologia, ou seja, histologia de tecidos orgânicos que apresentam lesões, é útil no diagnóstico diferencial de neoplásias, infecções ou esofagite eosinofílica. Orientações simples como tomada de medicações com volume de água adequado e imposição ortostática evitam a ocorrência dessa injustiça. Agora, como aliviar o refluxo esofágico ou acabar a doença do refluxo, dependendo de casos para casos e de pacientes. Pesquisas sugerem que o omeprazol e os demais medicamentos semelhantes, usados no tratamento de gastrite e doença do refluxo, têm efeitos equivalentes. Veremos por que os preços são diferentes. A questão é sobre o velho e bom omeprazol, que algumas pessoas usam para gastrite ou azia de vez em quando. Há farmacêuticos que tentam empurrar uns mais caros, como o pantoprazol ou Nexium. Será que existe algum estudo que deixa bem claro qual deles é o melhor? O que a ciência diz? O omeprazol e o pantoprazol fazem parte de um grupo de medicamentos chamados inibidores de bomba de prótons. Sua função é diminuir a produção do ácido liberado no estômago, que é usado na digestão dos alimentos. Além desses dois, há diversos outros inibidores, que funcionam seguindo esse mesmo princípio. Todos são recomendados para aquelas situações em que a pessoa sofre com alguma lesão ou inflamação no estômago ou no esôfago, como uma úlcera ou gastrite. Ao reduzir a acidez, você dá ao organismo tempo para a lesão cicatrizar. Os inibidores de bomba de prótons são também frequentemente receitados para o tratamento de um problema chamado doença do refluxo gastroesofágico. Ela surge quando a pessoa sofre com uma lesão no mecanismo de passagem do esôfago para o estômago. Por causa do dano, os ácidos produzidos no estômago, dependendo do alimento, voltam até o esôfago e algumas vezes chegam até a boca, provocando aquela sensação de queimação, conhecida popularmente como azia, mas que os médicos chamam de pirose. Nem sempre o tratamento desses problemas exige o uso de inibidores. Nas ocasiões em que eles são necessários, o uso do medicamento costuma durar entre 4 e 12 semanas.
ao final das quais o médico avalia se o problema foi resolvido e o que fazer a seguir, se aumentar a dosagem do medicamento, ou se deve recomendar mudanças de hábitos e dieta. A decisão quanto a qual medicamento usar, se omeprazol, pantoprazol ou um terceiro, cabe ao médico, mas os estudos hoje disponíveis indicam que, qualquer que seja a escolha, os resultados serão parecidos, porém as pesquisas indicam que seus efeitos são equivalentes. No final, a decisão hoje é sobre o preço. Se o médico receitar pantoprazol, os resultados serão tão bons quanto se tivesse receitado omeprazol. A conclusão é compartilhada por pesquisadores. A comparação da eficiência do omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol e rabeprazol na redução da acidez do estômago. Foi descoberto, por exemplo, que um comprimido de 20 mg de omeprazol, uma dosagem comum disponível no mercado, tem efeitos equivalentes a um comprimido de 40 mg de pantoprazol. Novamente, uma dosagem na maioria das vezes receitada. São essas, inclusive, as dosagens recomendadas por médicos sérios e dedicados comprometidos com a cura da doença do refluxo. Isso não quer dizer que todos os inibidores sejam iguais. Medicamentos diferentes podem ter atuação diferente. Eles são muito específicos. Suas moléculas atuam sobre determinados receptores no corpo. Em teoria, o pantoprazol tem ação mais eficiente sobre os receptores do estômago. É uma vantagem teórica. Os estudos na área não perceberam essa diferença. Essa é a propaganda da indústria. Na prática, não há evidências de que ele seja superior aos demais. A revisão feita pela Federação Brasileira de Enterologia percebeu, no entanto, que há casos em que pode ser melhor usar um medicamento ou outro. No caso do tratamento de esofagite, o esomeprazol teve resultados melhores que os demais medicamentos. Depois de 4 semanas de tratamento com esomeprazol de 20 mg, cerca de 76% dos casos de esofagite são resolvidos. O mesmo tratamento com omeprazol de 20 mg resulta na cura de 65% dos casos. Não é uma diferença muito grande, e só foi percebida no tratamento para esse problema específico. Há, ainda, outros fatores que podem influenciar as escolhas dos médicos, e essas escolhas nem sempre estão baseadas na ciência. Por vezes, o médico está mais habituado a receitar um certo inibidor e observar bons resultados, e, por isso, o receita a todos os pacientes. Há casos, também, em que um paciente responde melhor ao tratamento com um medicamento do que com o outro. Nessas situações, quem tem de fazer a troca é o médico, baseado nos resultados observados. O omeprazol, o pantoprazol e os demais inibidores são considerados medicamentos seguros, quando usados da maneira correta e pelo tempo determinado. O problema é que, muitas vezes, são usados desnecessariamente. É comum a pessoa tomar omeprazol para casos de azia esporádica. É um uso errado. Há antiácidos que são mais recomendados para casos assim, e que têm ação mais rápida. O uso inadequado pode ser perigoso. Ao reduzir a quantidade de ácido liberada no estômago, os inibidores de bomba de prótons interferem na absorção de nutrientes como o cálcio e a vitamina B12, e aumentam os riscos de fraturas ósseas. Seu uso prolongado pode também facilitar a proliferação de bactérias danosas ao organismo. Há micro-organismos ruins que são eliminados pelo pH ácido do estômago. Se você diminui a acidez por muito tempo, acaba ficando sem essa proteção. A questão preocupa porque o uso de omeprazol e de medicamentos semelhantes, de forma incorreta, é comum e, por vezes, é feito sob recomendação médica. Em parte, isso é o resultado da propaganda incorreta que se faz desses produtos. Há a impressão de que eles protegem o estômago e podem ser tomados quando o paciente precisa usar muitos medicamentos. É uma impressão falsa. Os inibidores diminuem a acidez do estômago, mas não protegem. Por isso, devem ser usados com cautela e somente sob recomendação médica. Pacientes com menos de 40 anos de idade que apresentam manifestações típicas, pirose e regurgitação, sem manifestações de alarme, podem ser considerados para receber terapêutica com inibidores da bomba protônica em dose plena diária. Omeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol 40 mg, e no tratamento farmacológico,
Inibidores de bomba de prótons. Os inibidores da bomba de prótons são medicamentos que inibem a enzima K+, a atipase, ou bomba de prótons, realizando a supressão ácida gástrica. Atualmente, são comercializados 6 representantes desta classe: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol e dexlansoprazol. Os inibidores de bomba de prótons IBP são profármacos que exigem ativação em meio ácido ligando-se de modo covalente a grupo sulfidrila na bomba K+, a atipase, inativando-a irreversivelmente. As bombas de prótons são compostos benzimidazólicos e dispõem-se de 5 grupos para uso clínico: omeprazol, isomeprazol, S-isômero do omeprazol, lansoprazol, rabeprazol e o pantoprazol. Há indivíduos que são metabolizadores hepáticos lentos de bomba de prótons e mantêm níveis mais estáveis e duradouros da droga. Outros, os chamados metabolizadores extensivos, podem exigir doses mais altas para manter o bloqueio ácido adequado, ou mesmo necessitarem de fracionamento da medicação em 2 doses diárias. Deve-se enfatizar que os inibidores devem ser ingeridos um pouco antes ou durante a refeição matinal e, se necessário, uma segunda dose. Essa deve ser dada antes do jantar, pois os inibidores bombas de prótons só agem nas bombas ativadas e essa ativação só ocorre no período prandial, ou seja, que se segue a uma refeição, 10 minutos após uma refeição, quando ocorre o aumento do nível de glicose na corrente sanguínea. Nunca nos períodos de jejum. Os diferentes tipos de inibidores de bomba de prótons apresentam a mesma equivalência, ocorrendo apenas uma variação individual de acordo com o estado metabolizador do paciente, lento ou extensivo. Todos os inibidores de bomba de prótons apresentam grande segurança no seu uso e raros efeitos adversos, por apresentarem interação medicamentosa com outros princípios ativos. É importante administrar o medicamento antes ou durante a refeição. Para os pacientes pediátricos, sugere-se o uso do comprimido dispersível, ou o uso do genérico em grânulos suspensos em iogurte, leite condensado, mel, xarope de milho ou mingau. Não se recomenda, no momento, o uso da preparação magistral, ou seja, preparação magistral é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabelece em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Nos casos clinicamente não responsivos, deve-se conferir o modo correto de administração do inibidor, investigar a presença de paciente metabolizador extensivo e avaliar a necessidade de se multiplicar a dose do medicamento. Nome: posologia. Apresentação: omeprazol 1 a 3,5 mg kg dia. Grânulos ácido resistentes 10 a 20, 40 mg. Comprimido dispersível 10 a 20, 40 mg. Lansoprazol 1,4 a 2,5 mg kg dia. 15 kg, 15 a 30 mg dia. Grânulos ácido resistentes, liberação controlada 15 a 30 mg. Pantoprazol 20 a 40 mg dia. Comprimidos gastro-resistentes 20 a 40 mg. Ampolas 40 mg. Rabeprazol 10 a 20 mg dia. Comprimidos revestidos 10 a 20 mg. Esomeprazol 1,7 a 3,7 mg kg dia. 0,25 a 1 mg kg dia. Comprimidos revestidos 20 a 40 mg. Estenose. Estreitamento. Compressão é um estreitamento anormal de um vaso sanguíneo, outro órgão ou estrutura tubular do corpo. As estenoses do tipo vascular são frequentemente associadas com ruídos resultantes do fluxo sanguíneo no vaso sanguíneo. Alimentos ricos em vitamina B12. Bife magro. Fígado é uma excelente opção. Salmão. Leite desnatado. Coração de galinha cozido. Queijo mussarela. Atum. Iogurte sem gordura. Ovos. A importância destas dicas a seguir é deixar bem claro que um tratamento prolongado com inibidores da bomba de prótons vai diminuir o ácido do seu estômago, o suficiente para deixar seu organismo com baixíssimo nível de vitamina B12, zinco e cálcio. E além do mais, a falta de ácido no estômago
deixará de eliminar algumas bactérias nocivas à sua saúde. A vitamina B12 é responsável por oferecer diversos benefícios ao organismo, sobretudo ao sistema nervoso. Um estudo clínico concluiu que indivíduos utilizando suplementação oral diária de ácido fólico e vitamina B12 por 2 anos, foi observado que houve melhora cognitiva e na memória. Dados de 194 idosos foram analisados em um estudo que evidenciou que a osteoporose ocorreu mais frequentemente entre as mulheres com níveis de vitamina B12 deficiente, ou no limite dos valores de referência, sugerindo que os níveis de vitamina B12 estão associados à saúde dos ossos. Mas, você sabe quais são os alimentos ricos em vitamina B12? Descubra como complementar a sua alimentação e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Como consumir vitamina B12? É possível consumir vitamina B12 por meio de alimentos naturais, de origem animal, ou, ainda, com o uso de suplementos. De qualquer forma, é interessante buscar um acompanhamento médico ou nutricional, já que a ingestão excessiva pode causar alguns problemas à saúde. Por exemplo, alteração dos linfócitos. Ou seja, linfócitos são células responsáveis pela resposta de imunidade e pela defesa do corpo. Alimentos ricos em vitamina B12. A B12 é de origem animal. É possível construir um plano alimentar com bastante variações para serem consumidas em diferentes períodos do dia. Veja a lista de 10 alimentos ricos em vitamina B12. Bife magro. Fígado é uma excelente opção. Salmão. Leite desnatado. Coração de galinha cozido. Queijo mussarela, atum, iogurte sem gordura, ovos, frango, queijo suíço, suplementos alimentares à base de vitamina B12. Nos casos em que pessoas não conseguem suprir a necessidade fisiológica só por meio de alimentos ricos em vitamina B12, existe a possibilidade de usar suplementos alimentares. Essa situação é bastante comum, por exemplo, em pessoas vegetarianas e veganas. A suplementação pode ser feita por meio da ingestão de whey protein, ou seja, whey protein. Whey proteína é um suplemento proteico normalmente feito à base da proteína extraída do soro do leite. São necessários 2.000 litros de leite para conseguir retirar 1 kg de soro do leite de boa qualidade. E, também, com superalimentos, uma ótima indicação é Aldi Protein, ou seja, Aldi Protein. Aldi Proteínas é um suplemento proteico 100% vegetal à base de proteína concentrada do arroz e ervilha enriquecido com spirulina, um superalimento com mais de 100 nutrientes, que apresenta a maior concentração de proteína dentre todos os alimentos do planeta, além de todos os aminoácidos essenciais. Suplemento proveniente de proteínas de origem vegetal e que contém B12 em sua composição. Dicas para melhorar a absorção da vitamina B12 para conseguir melhorar a saúde. Não basta apenas aumentar a ingestão de suplementos ou de alimentos ricos em vitamina B12. É preciso ainda tomar alguns cuidados para melhorar a absorção do nutriente no organismo. Os alimentos ricos em fibras podem atrapalhar a ingestão da B12. Além disso, o álcool e o tabaco também interferem negativamente. Por isso, o melhor é estabelecer um estilo de vida mais saudável. Com todas essas dicas, sem dúvidas, você vai conseguir ter muito mais bem-estar. O zinco é um mineral fundamental para o organismo, mas que não é produzido pelo corpo humano, sendo facilmente encontrado em alimentos de origem animal. Suas funções são de garantir o bom funcionamento do sistema nervoso e fortalecer o sistema imune, deixando o corpo mais forte para resistir a infecções provocadas por vírus, fungos ou bactérias. Além disso, o zinco desempenha papéis estruturais importantes, sendo um componente essencial de várias proteínas do organismo. Por isso, a falta de zinco pode provocar alterações na sensibilidade aos sabores, queda de cabelo, dificuldade para cicatrizar e, até, problemas de crescimento e desenvolvimento em crianças. O que a falta de zinco pode causar no corpo? Algumas das principais fontes de zinco são alimentos de origem animal, como ostras, carne de boi ou fígado. Já as frutas e hortaliças, em geral, são pobres em zinco e, por isso, pessoas que fazem uma dieta do tipo vegetariano, por exemplo, devem ingerir especialmente feijão de soja e frutos secos, como a amêndoa ou amendoim, para manter seus níveis de zinco melhor regulados. 15 alimentos mais ricos em zinco. Para que serve o zinco?
O zinco é muito importante para o funcionamento do organismo, tendo funções como fortalecer o sistema imune, combater o cansaço físico e mental, aumentar os níveis de energia, atrasar o envelhecimento, melhorar a memória, regular a produção de vários hormônios, melhorar a aparência da pele e fortalecer o cabelo. A carência do zinco pode causar diminuição da sensação de paladar, anorexia, apatia, retardo do crescimento, queda de cabelo, retardo da maturação sexual, baixa produção de esperma, queda de imunidade, intolerância à glicose, enquanto que o excesso de zinco pode se manifestar através de náuseas, vômito, dores abdominais, anemia ou deficiência de cobre. Saiba mais sobre a função do zinco no corpo. Tabela de alimentos ricos em zinco. Esta lista apresenta os alimentos com maiores quantidades de zinco. Alimentos: 100 gramas de zinco. 1. Ostras cozidas 39 mg. 2. Carne de boi assada 8,5 mg. 3. Peru cozido 4,5 mg. 4. Carne de vitela cozida 4,4 mg. 5. Fígado de frango cozido 4,3 mg. 6. Sementes de abóbora 4,2 mg. 7. Feijão de soja cozido 4,1 mg. 8. Cordeiro cozido 4 mg. 9. Amêndoa 3,9 mg. 10. Noz pecan 3,6 mg. 11. Amendoim 3,5 mg. 12. Castanha do Pará 3,2 mg. 13. Castanha de caju 3,1 mg. 14. Frango cozido 2,9 mg. 15. Carne de porco cozida 2,4 mg. Ingestão diária recomendada. A recomendação de ingestão diária varia de acordo com a fase da vida, mas uma alimentação balanceada garante o suprimento das necessidades. O teor de zinco no sangue deve variar entre os 70 a 130 mcg/dl de sangue. E na urina é normal encontrar-se entre 230 a 600 mcg de zinco ao dia. Idade e sexo. Ingestão diária recomendada. mg. 1 a 3 anos 3,0, 4 a 8 anos 5,0, 9 a 13 anos 8,0, homens entre 14 e 18 anos 11,0, mulheres entre 14 e 18 anos 9,0, homens maiores de 18 anos 11,0, mulheres maiores de 18 anos 8,0, gravidez em menores de 18 anos 14,0, gravidez em maiores de 18 anos 11,0, mulheres a amamentar com menos de 18 anos 14,0, mulheres a amamentar com mais de 18 anos 12,01. A ingestão de zinco menor do que o recomendado por longos períodos pode provocar atraso da maturação sexual e óssea, queda de cabelo, lesões na pele, aumento da suscetibilidade a infecções ou falta de apetite.